Bom dia, meus amores. A tia manda um recadinho toda semana. Então, vocês verifiquem o conteúdo na agenda, para quando vocês forem assistir a aula, vocês já sabem o que é que vai se tratar a aula. Olhe na agenda do que é que vai se tratar a aula. Depois, pega o livro, certo? Então, vamos à aula, meus amores? Vamos conhecer agora os fatores do processo de urbanização da América Latina. Primeiro ponto, atividade industrial. Segundo ponto, modernização do campo. E qual a característica de cada? A atividade industrial está relacionada com o desenvolvimento e exploração principalmente do Brasil, México, Argentina, que geraram grandes postos de trabalho nas fábricas, no comércio e nos setores de serviço, atraindo uma mão de obra para essas cidades. Já a modernização do campo está relacionado com difíceis condições de vida e a maior possibilidade de trabalho nas áreas rurais, fez com que milhares de postos de trabalho se extinguissem, levando os camponeses a ir buscar uma vida melhor nas cidades. Além disso, a urbanização dos países da América Latina deve-se também ao próprio crescimento natural da população urbana. A América Latina é a mais urbanizada das regiões subdesenvolvidas, pois a sua taxa média de urbanização encontra-se em torno de 80%, bem maior do que os países da Ásia e da África, que corresponde a 40%. A urbanização dos países da América Latina, ocorrida principalmente a partir do século XX, ou seja, do ano de 1950, se deu devido a vários fatores. Primeiro fator, movimento migratório devido ao aumento de concentração fundiária. Segundo fator, desenvolvimento da atividade industrial, principalmente em Brasil, México e Argentina. Terceiro fator, geração de postos de trabalho na fábrica, no comércio e no setor de serviços. Temos também a modernização do campo, que eliminou milhares de postos de trabalho na zona rural, o crescimento natural da população. Os países da América Latina com alto índice de urbanização são Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Os países menos urbanizados são Guiana e Guiana Francesa. A América Latina é a mais urbanizada das regiões subdesenvolvidas, segundo a pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas para a População. Essas regiões têm cerca de 78% de urbanização, bem maior do que em outras regiões, como a África e a Ásia, que têm 40%. A metropolização da América Latina. Bem, é um dos aspectos importantes da urbanização, devido ao fato de ocorrência de correntes migratórias, que desloca-se principalmente para os maiores centros urbanos, onde existe uma maior oferta de postos de trabalho. Gera, assim, algumas das maiores cidades do mundo. E algumas dessas cidades são Cidade do México, localizada no México, Rio de Janeiro, no Brasil, e São Paulo, também no Brasil. Dentro do nosso processo de urbanização existe a excludente, que é aquela que surgiu nas áreas urbanas deterioradas, pois, em grande parte, não tem acesso aos serviços urbanos essenciais. Que serviços são esses? Moradia adequada, saneamento básico, segurança e coleta de lixo. As grandes metrópoles da América Latina são, que vimos anteriormente, Cidade do México, que fica no México. Nós temos também Lima, que fica no Peru, Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, e Buenos Aires, na Argentina. Sendo assim, de um lado temos as áreas com a ampla infraestrutura e do outro lado nós temos a periferia, totalmente carente desses serviços. Sendo assim, o crescimento das atividades urbanas, sobretudo na indústria, não foi capaz de gerar novos postos de trabalho, na mesma proporção que o crescimento da população nas cidades. Com isso, um grande número de trabalhadores passou a engrossar o chamado setor informal da economia, ou seja, trabalhar por conta própria, o autônomo. Agora vamos conhecer um pouco do processo econômico na América Latina.
A maioria dos países da América Latina apresenta economia praticamente voltada para o setor primário, ou seja, a exploração da matéria-prima, onde é desenvolvidas atividades agrícolas, pecuárias e as extrativistas, que são 3 tipos, que já vimos: extrativismo mineral, extrativismo vegetal e extrativismo animal. Os únicos países que têm um nível de industrialização mais expressivo do que a agrícola são Brasil, México e Argentina. O que isso quer dizer? Que a industrialização se sobressai com relação à agricultura. Esses 3 países apresentam características muito semelhantes. Foram motivos de acontecimentos históricos, principalmente as 2 guerras mundiais, que influenciaram nesse desenvolvimento. Durante esses conflitos, os países que forneciam produtos industrializados para a América Latina diminuíram sua exportação por causa dos estragos causados pela guerra. Com isso, os países da América Latina se viram obrigados a produzir seu próprio produto para manter o abastecimento de seu mercado. Então, Brasil, México e Argentina passaram a investir no desenvolvimento das atividades industriais, sobretudo no setor de bens de consumo, com vestuários, artigos têxteis, calçados, gêneros alimentícios e utensílios em geral. Onde o nome dado a esse processo desenvolvido com Brasil, México e Argentina foi industrialização por substituição de importações. Essa industrialização aconteceu tardia, por volta do meados do século XX, enquanto nos países mais ricos, ou seja, desenvolvidos, entre o século XVIII e XIX. E essa industrialização se caracterizou pela transferência de capitais e tecnologia dos países mais industrializados para os que apresentavam tecnologia mais deficiente. Isso gerou uma dependência entre os países até os dias atuais, pois as tecnologias mais avançadas continuam sendo importadas por países mais ricos, ou seja, os mais desenvolvidos. O Estado e a industrialização. O Estado teve uma participação intensa nesse processo de industrialização dos países. Através de financiamentos estrangeiros, conseguiu desenvolver uma indústria de base com as metalúrgicas, siderúrgicas e petrolíferas, construiu usinas elétricas, ampliou o sistema de transporte. Esse investimento gerou grande transformação no espaço geográfico desses países. Que países são esses? Os países da América Latina, mas em destaque Brasil, México e Argentina. As multinacionais também apresentavam interesse na economia da América Latina, pois os países apresentavam condições favoráveis, como custo reduzido de mão de obra, abundância de matéria-prima, existência de um mercado consumidor grande e em expansão, isenção de impostos e liberdade para remeter o lucro às empresas matrizes. E agora vamos conhecer um pouco das características da América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é uma região do continente americano formado pelos Estados Unidos e Canadá. Apesar do termo anglo-saxônico fazer referência aos países que possuem uma língua oficial, o inglês, apenas os Estados Unidos e o Canadá são considerados parte dessa regionalização, pois o elemento unificador não é o idioma, mas sim as características econômicas e socioculturais. Como os Estados Unidos e o Canadá são os únicos países desenvolvidos do continente americano, foi estabelecida uma relação entre eles, essa relação se tornando como uma única região. E para ficar claro, a América Anglo-Saxônica é formada por países com a língua materna, ou seja, o inglês. A sua urbanização se deu a partir do processo de industrialização. Ocorreu de forma rápida, afetando primeiramente os grandes centros e indo adiante. Indo até o processo econômico atualmente, onde eles procuram um interesse maior em investir financeiramente e industrialmente em países subdesenvolvidos, que a mão de obra é baixa, e fazendo com que essa economia volte para o seu país
em dobro, ou seja, lucrando 100% a mais do que ele investiu.